O bip constante dos monitores fornecia um ritmo familiar às rondas matinais de Sofia Elisa Martins. Seus passos, medidos e confiantes em sua determinação silenciosa, a levavam pela ala pediátrica do Hospital Infantil de São Paulo. O sol do início do outono de outubro filtrava pelas grandes janelas, lançando padrões quentes sobre os pisos recém-encerados. Mas sua mente estava em outro lugar. Perdida na pilha de prontuários de pacientes apertada contra seu jaleco branco impecável. Doutora Martins. Um puxão gentil em sua manga chamou sua atenção para baixo. Danilo, de 5 anos, um de seus pacientes regulares, sorriu para ela. Seu sorriso banguela contagiante apesar do suporte de soro que empurrava ao seu lado. Mamãe disse que posso ir para casa hoje. Os olhos verdes de Sofia brilharam enquanto ela se abaixava até sua altura. Sua cascata de ondas castanho-claras caindo para a frente. Que notícia maravilhosa, campeão! Lembra do nosso acordo sobre a bombinha? 3 jatos, 2 vezes ao dia, mesmo se você estiver se sentindo bem. Danilo recitou orgulhosamente. Perfeito. Ela se levantou, inconscientemente prendendo e soltando uma mecha de cabelo, um hábito que surgia sempre que suas emoções corriam fundo. Esses eram os momentos que a lembravam por que havia lutado tanto para se tornar pediatra. Porque todas aquelas noites estudando à luz de abajur no pequeno apartamento de sua mãe tinham valido a pena. Amanhã prosseguiu com seu caos organizado usual até que Amanda Torres irrompeu em seu escritório, trazendo consigo a energia de furacão que caracterizava sua amizade desde a residência. Sofia, minha amiga, você precisa ver o prontuário deste novo paciente. Seus olhos cor-de-mel dançavam com uma intensidade que fez Sofia pausar. Amanda, eu já estou atrasada. Confie em mim. Amanda interrompeu, suas ondas escuras balançando enquanto sacudia a cabeça. Menina de 5 anos, caso grave de asma, mas é o pai. Acho que você vai querer se sentar para essa. Antes que Sofia pudesse responder, o prontuário já estava em suas mãos. Seus olhos percorreram os formulários de admissão, e o mundo se inclinou em seu eixo. Miguel André Costa. O nome a atingiu como uma força física, enviando sua mente girando 12 anos atrás, para noites de verão, promessas sussurradas e sonhos que haviam desmoronado como folhas de outono. Não pode ser ele, ela sussurrou. Mas mesmo enquanto as palavras deixavam seus lábios, ela sabia. O CEO de sucesso, o pai solteiro, o homem que uma vez conheceu cada segredo, cada medo que vivia em seu coração. Amanda se apoiou na beira de sua mesa, braços cruzados. Quando você ia me contar sobre o ex-gostoso que aparentemente comanda metade da indústria de tecnologia de São Paulo? Ele não era. Essa voz de Sofia se perdeu. Ela se levantou abruptamente, alisando rugas inexistentes de seu vestido azul marinho. Foi há uma vida atrás. Éramos pessoas diferentes. Amiga, um homem não olha para formulários de admissão de paciente do jeito que ele estava olhando para o seu. Ele viu seu nome no quadro do departamento e quase derrubou o café. O coração de Sofia martelava contra suas costelas. A filha dele, Luísa, ela é a prioridade. O que quer que tenha acontecido entre nós não importa agora. Ela estendeu a mão para seu estetoscópio e se ancorou no presente. Sofia Elisa Martins, a voz de Amanda amoleceu. Você está fazendo aquela coisa onde se esconde atrás da sua cara de médica. A mesma coisa que fez depois que o Ricardo terminou o noivado ano passado. Isso é diferente. Mas mesmo enquanto protestava, memórias voltaram. Os olhos intensos azul-acinzentados de Miguel, o jeito que sua risada começava fundo no peito, como ele havia acreditado em seus sonhos quando todos os outros os haviam descartado como impossíveis para uma garota do lado errado da cidade. O interfone crepitou. Doutora Martins ao quarto pediátrico 305. Sofia respirou fundo, se firmando. É eles. Quer que eu vá junto? Amanda ofereceu, seu instinto protetor aparecendo. Não, preciso fazer isso profissionalmente. Sofia reuniu sua compostura como uma armadura. Não sou mais aquela garota insegura de 19 anos. A caminhada até o quarto 305 pareceu interminável.
Cada passo carregava o peso de anos, de escolhas feitas e caminhos divergentes. Ela podia ouvir o riso de uma criança através da porta, claro e brilhante apesar do chiado subjacente. Quando ela abriu a porta, o tempo pareceu parar. Miguel estava de pé perto da janela, sua figura alta silhuetada contra a luz da manhã. Seu cabelo escuro tinha toques de grisalho nas têmporas agora, e seu terno perfeitamente alinhado falava do sucesso que ela sempre soubera que ele alcançaria, mas eram seus olhos que aprendiam. Ainda aquele mesmo azul acinzentado tempestuoso, agora se arregalando em reconhecimento. Doutora Martins, ele disse formalmente, mas sua voz carregava ecos de noites de verão e sonhos sussurrados. Na cama estava sentada uma pequena fadinha de tranças loiras com os olhos do pai, agarrando um coelho de pelúcia desgastado. Você é minha nova médica? Luísa perguntou, sua voz levemente ofegante mas curiosa. Sofia sentiu sua máscara profissional se encaixar no lugar, um escudo contra a maré de emoções ameaçando dominá-la. Sim, eu sou. E você deve ser a Luísa. Ela se moveu até a cama, propositalmente não olhando para Miguel. Ouvi dizer que você está com problemas para respirar. Enquanto começava seu exame, ela estava intensamente ciente da presença de Miguel, de como ele se tensionava a cada vez que Luísa tossia. As vias aéreas da criança estavam significativamente comprometidas. Esse não era um caso simples. Os remédios habituais dela não estão mais funcionando, Miguel explicou, sua mão esfregando distraidamente o pescoço, um gesto tão familiar que fez o peito de Sofia doer. As crises estão piorando, especialmente à noite. Sofia escutou os pulmões de Luísa, notando o chiado preocupante. A garotinha permaneceu notavelmente corajosa durante todo o exame, apenas apertando mais forte seu coelho nos momentos mais desconfortáveis. Eu gosto dos seus sapatos, Luísa comentou, apontando para os saltos discretos de Sofia. Eles são bonitos como os da Cinderela. O comentário, tão inocentemente entregue, trouxe um nó inesperado à garganta de Sofia. Se você soubesse, garotinha doce, quantas vezes eu me senti como a Cinderela fugindo. A Luísa precisa ser internada, Sofia anunciou, finalmente encontrando o olhar de Miguel. Os níveis de oxigênio dela estão muito baixos, e quero iniciar um novo protocolo de tratamento imediatamente. Miguel deu um passo mais próximo, e o cheiro familiar de seu perfume, o mesmo depois de todos esses anos, fez seu pulso saltar. O que quer que ela precise, confio no seu julgamento, doutora Martins. A formalidade do título doeu, mas ela manteve sua postura profissional. Vou pedir para Amanda, enfermeira Torres, começar o processo de internação. Vamos precisar fazer alguns exames adicionais. Enquanto se virava para sair, a voz de Miguel a deteve. Sofia. Apenas seu nome, mas carregava o peso de 1000 palavras não ditas. Ela pausou na porta, sem se virar. Sim, Senhor Costa. Você conseguiu. Tudo o que você disse que faria. Eu sempre soube que você conseguiria. A afirmação simples rachou algo em seu peito. Sem responder, ela deixou o quarto, seus saltos batendo rapidamente contra o piso enquanto buscava o santuário de seu escritório. Uma vez dentro, ela pressionou a testa contra a janela fria, observando o horizonte de São Paulo desfocar através de lágrimas inesperadas. Amanda a encontrou ali minutos depois. Ah, querida, ela suspirou, envolvendo Sofia em um de seus abraços característicos. Quer me contar a história de verdade agora? Sofia fechou os olhos, finalmente se permitindo lembrar do garoto que a havia amado antes do sucesso, antes do status, antes que ela construísse seu muro tão alto. Ele foi meu primeiro amor, ela sussurrou. E meu primeiro coração partido. Do lado de fora de sua janela, folhas de outono dançavam ao vento, vermelhas e douradas contra o céu azul cristalino. Em algum lugar do hospital, uma garotinha com os olhos de seu primeiro amor precisava de sua ajuda. E Sofia Elisa Martins, que havia passado uma vida inteira se provando, enfrentava um novo desafio. Curar não apenas sua paciente, mas talvez os ecos de seu próprio passado também. Miguel André Costa estava de pé na janela do quarto de hospital de sua filha, observando o pôr do sol pintar o horizonte de São Paulo em tons de âmbar e dourado. Luísa finalmente havia adormecido.
Sua respiração ainda trabalhosa, mas mais estável do que antes. O coelho de pelúcia, Sr. Bigodes, permanecia firmemente agarrado em suas mãozinhas mesmo dormindo. Seu telefone vibrou novamente, a quarta ligação de conselheiro na última hora. Ele o silenciou sem olhar, sua mandíbula se contraindo enquanto massageava a nuca. A empresa podia esperar. Naquela noite, ele não era o CEO da Costa Tecnologia. Ele era apenas um pai observando sua filha lutar por cada respiração. O clique suave da porta abrindo fez virar. Em vez da doutora Martins, Sofia, era a enfermeira Torres quem entrou. Seus movimentos calmos e eficientes enquanto verificava os sinais vitais de Luísa. Ela está respondendo bem ao novo protocolo de medicação, Amanda disse suavemente, fazendo anotações em seu tablet. Então, com uma franqueza que o pegou desprevenido, sabe, a maioria dos CIOR teria delegado a vigília noturna para babá a essa altura. Eu não sou a maioria dos CIOR. Sua resposta saiu mais afiada do que pretendia. Os olhos cor-de-mel de Amanda o encontraram, nada impressionados. Claramente. Você também não é o garoto que partiu o coração da minha melhor amiga há 12 anos. Pelo menos espero que não. A acusação pairou no ar entre eles. Miguel se virou de volta para a janela, seu reflexo o encarando de volta. Terno perfeitamente passado agora amassado, barba por fazer escurecendo sua mandíbula. Você não sabe o que aconteceu. Eu sei o suficiente. Amanda verificou a linha de soro de Luísa. Sei que a Sofia passou anos se reconstruindo depois que você foi embora. E sei que aquela garotinha precisa do melhor cuidado pediátrico de São Paulo, que por acaso é a Sofia. Então, seja lá qual for a história de vocês dois, não deixe que afete o tratamento da minha paciente. Antes que ele pudesse responder, seu telefone vibrou novamente. Dessa vez o nome o fez xingar baixinho. Marina Reis, presidente do conselho. Atenda, Amanda sugeriu, o surpreendendo. Eu fico com a Luísa. Ele acenou gratamente e saiu para o corredor, atendendo a ligação. Marina, é tarde. Miguel, o conselho está preocupado. A reunião de fusão com os investidores do Vale do Silício é em 2 dias e você tem estado desaparecido o dia todo. Ele andava pelo corredor silencioso, seus sapatos de couro italiano silenciosos no piso polido. Minha filha está no hospital. A reunião vai ter que ser remarcada. Essa fusão poderia dobrar nossa participação de mercado. Esses investidores voaram especificamente para minha filha de 5 anos não consegue respirar direito, ele a cortou, sua voz baixa mais intensa. Não me importo se triplicasse nossa participação de mercado, a família vem primeiro. Um suspiro pesado crepitou pela linha. Miguel, eu entendo sua posição como pai solteiro, mas desde que a Carolina faleceu, não. A palavra saiu como gelo. Não a traga para isso. Um silêncio desconfortável se seguiu. Finalmente, Marina falou novamente, seu tom mais suave. Cuide da Luísa. Eu cuido dos investidores. Mas Miguel, o conselho não vai ter paciência para sempre. A ligação terminou deixando-o sozinho com pensamentos sobre Carolina, seu amor da faculdade, mãe de Luísa, morta de um aneurisma repentino quando sua filha tinha apenas 6 meses. Ele havia se jogado tanto na paternidade quanto no trabalho então, acreditando que podia controlar tudo através de pura força de vontade. Agora, observando sua filha lutar para respirar, aquela ilusão de controle parecia areia escorrendo entre seus dedos. Ele voltou ao quarto para encontrar Amanda ainda lá cantarolando suavemente enquanto ajustava o cobertor de Luísa. A cena tocou algo nele. Quando foi a última vez que alguém demonstrou tanta bondade simples para sua filha? O turno da noite começa em breve, Amanda disse, verificando o relógio. Mas eu tenho papelada para terminar, então vou ficar por aqui. Ele balançou a cabeça. Eu vou ficar aqui. Faça como quiser. Ela se dirigiu para a porta então pausou. Sabe, ela estava certa sobre você. Quem? A Sofia. Anos atrás, quando finalmente me contou sobre o garoto que a amou antes de qualquer outra pessoa acreditar nela.
Ela disse que você era teimoso pra caramba, mas moveria montanhas pelas pessoas que se importava. O olhar de Amanda se voltou para Luísa. Parece que algumas coisas não mudam. Depois que ela saiu, Miguel afundou na cadeira ao lado da cama de Luísa. A mãozinha de sua filha encontrando a sua mesmo dormindo. Ele pensou em Sofia, não na doutora Martins com sua máscara profissional e distância cuidadosa, mas sua Sofia de todos aqueles anos atrás. A garota que havia trabalhado 3 empregos para ajudar sua mãe a pagar o aluguel, mas ainda encontrava tempo para dar aulas para colegas com dificuldades. Que sonhava em se tornar médica quando todos diziam que era impossível. A mesma determinação que ele havia admirado nela então mostrava-se ainda mais forte agora, refinada por anos de sucesso e trabalho árduo. Observando-a com Luísa mais cedo, ele havia visto não apenas competência, mas compaixão genuína. Sua filha, geralmente tímida com estranhos, havia se aquecido com ela imediatamente. Uma batida suave interrompeu seus pensamentos. Falando no diabo, Sofia estava na porta, seu jaleco branco trocado por um blazer preto clássico sobre calças alinhadas. Ela havia soltado o cabelo, as ondas castanhas quentes emoldurando seu rosto. E por um momento, ele viu ecos da garota que costumava encontrá-lo perto do velho carvalho atrás da faculdade comunitária. Estou fazendo as rondas finais antes de sair, ela disse baixinho, se movendo para verificar os monitores de Luísa. Os números dela estão melhorando. Obrigado, ele quis dizer por mais do que apenas o cuidado médico. Ela acenou, mantendo sua distância profissional. A equipe da noite tem meu número de celular caso algo mude. Prescrevi Sofia. Ele não pretendia dizer seu nome assim, suave, familiar. Ela congelou, a mão descansando no prontuário de Luísa. Não é a hora nem o lugar, Miguel. Eu sei. Sós ele lutou para encontrar as palavras certas. Quando vi seu nome no quadro do departamento, mal pude acreditar. Você está exatamente onde sempre disse que estaria. Uma emoção complexa cintilou pelo rosto dela. E você está exatamente onde todos esperavam que você estivesse. Seus olhos caíram sobre Luísa. Um pai. As perguntas não ditas pairaram entre eles. O que aconteceu conosco? Por que você foi embora? Você já se arrependeu? Em vez de perguntar, Sofia se endireitou, deslizando de volta atrás de sua fachada profissional. A próxima avaliação da Luísa está marcada para as 8 horas. Tente descansar um pouco, Sr. Costa. Amanhã vai ser um dia longo. Ele a observou sair. Sua confiança tranquila um contraste distante com a garota apaixonada mais insegura que ele havia conhecido. Naquela época, ambos haviam sido tão jovens, tão certos de que podiam conquistar o mundo juntos. Agora ali estavam eles, bem-sucedidos em suas vidas separadas, reunidos novamente pelo destino e os pulmões falhando de sua filha. Luísa se mexeu em seu sono, tossindo levemente. Miguel se inclinou para a frente, acariciando seu cabelo loiro fino até que ela se acomodasse. Do lado de fora da janela, as luzes da cidade cintilavam como estrelas, lembrando-o de outra noite 12 anos atrás quando ele havia feito uma escolha que alterou ambas as vidas para sempre. Seu telefone vibrou novamente, mais e-mails sobre a fusão, sobre projeções trimestrais, sobre o império que ele havia construído. Ele o virou de bruços na mesinha de cabeceira. No bip suave dos monitores hospitalares, observando o peito de sua filha subir e descer, Miguel André Costa percebeu que todo o seu sucesso, todo o seu controle cuidadosamente construído, não significava nada se ele não pudesse proteger o que mais importava. E de alguma forma, inexplicavelmente, a pessoa mais capacitada para ajudá-lo a fazer isso era a mulher cujo coração ele havia partido todos aqueles anos atrás. O apartamento de Sofia nos Jardins parecia especialmente vazio naquela noite. Ela estava de pé na ilha de sua cozinha encarando uma xícara de chá de camomila esfriado, sua mente se recusando a se acalmar. O relógio em seu fogão Wolf marcava 23 horas e 42, mas dormir parecia impossível. Você está sendo ridícula, ela murmurou para si mesma, inconscientemente levando a mão para puxar o cabelo. O gesto chamou sua atenção no reflexo da janela, e ela forçou a mão para baixo. Alguns hábitos eram mais difíceis de quebrar do que outros.
Seu telefone se acendeu com uma chamada de face time de Amanda. Sofia atendeu e o rosto de sua melhor amiga preencheu a tela. Cachos escuros empilhados desalinhadamente no topo da cabeça. Ok, desembucha. Amanda exigiu sem preâmbulo. Acabei de terminar meu plantão e aquele homem não saiu do lado da cama da Luísa nem uma vez. Nem mesmo pela crise de fusão que a assistente dele ficou ligando. Sofia se moveu para sua sala de estar afundando em seu sofá cor de creme. Ele sempre foi dedicado ao que ele se importava. Amiga, você não pode se esquivar comigo. Não depois que te vi vocês dois rodeando um ao outro o dia inteiro como algum drama de teatro. Nada está acontecendo, Amanda. Ele é o pai da minha paciente. Que por acaso é o amor da sua vida de 12 anos atrás. A respiração de Sofia falhou. Ele não eras, por favor. A revirada de olhos de Amanda foi lendária. Te conheço há 7 anos, durante toda a sua residência, e aquele desastre com o Ricardo. Nunca vi você olhar para alguém do jeito que olhou para o Miguel hoje quando achou que ninguém estava vendo. A menção de Ricardo enviou uma pontada desconfortável através do peito de Sofia. Seu ex-noivo havia terminado o noivado no ano anterior alegando que ela estava focada demais na carreira e emocionalmente indisponível. O anel de noivado caro havia sido devolvido, mas as cicatrizes em sua confiança permaneceram. É história antiga, Sofia insistiu, mas mesmo ela podia ouvir a incerteza em sua voz. Éramos pessoas diferentes então. Jovens, ingênuos. Jovens, talvez. Mas ingênuos? Aquele garoto sabia exatamente o que tinha em você. A voz de Amanda amoleceu. Você nunca me contou por que terminou. Sofia se levantou, se movendo para sua parede de janelas com vista para as luzes da cidade. A vista havia sido um de seus primeiros luxos depois de se tornar médica assistente. Um lembrete diário de quão longe ela havia chegado do pequeno apartamento onde havia crescido. O pai dele morreu, ela finalmente disse. A empresa da família estava passando dificuldades. O Miguel teve que assumir ou eles perderiam tudo. Ela engoliu com dificuldade. Ele disse que tinha que focar em salvar o legado da família dele, que não podia me pedir para colocar meus sonhos em espera enquanto ele reconstruía o negócio. Então ele fez a escolha por você. Ele achou que estava fazendo a coisa certa. Sofia pressionou a testa contra o vidro frio. Talvez ele estivesse. Olha para nós agora. Ele é um CEO de sucesso e eu estou exatamente onde eu queria estar. Amiga, a voz de Amanda era gentil. Ser bem-sucedida e ser feliz não são mutuamente exclusivos. Quando foi a última vez que você se permitiu querer algo só para você? Antes que Sofia pudesse responder, seu telefone vibrou com uma mensagem. Seu coração saltou quando viu o remetente, Miguel Costa. Ele acabou de me mandar mensagem, ela respirou. O quê? Lê. Os níveis de oxigênio da Luísa caíram um pouco. A equipe da noite disse que é pouca coisa, mas eu queria que você soubesse. Desculpa incomodar tão tarde. Uma segunda mensagem se seguiu. Ela perguntou por você na hora de dormir, te chamou de médica princesa por causa dos seus sapatos. É sobre a Luísa, Sofia disse, mas suas mãos estavam levemente tremendo enquanto digitava sua resposta. Obrigada por me avisar. A flutuação é normal com um novo medicamento. Tente descansar. Os exames de amanhã são importantes. Ela hesitou, então acrescentou, diz para ela que a médica princesa deseja bons sonhos. Muito profissional, Amanda provocou. Agora me diz o que você realmente quer dizer para ele. Sofia afundou de volta no sofá. O que eu quero não importa. A filha dele precisa de uma médica, não seja lá o que fomos. Fomos? Minha amiga, eu vi como ele olha para você. Aquele homem não está pensando no que vocês foram. Ele está vendo quem você é. Uma memória surgiu. Miguel aos 19 anos, apaixonado e determinado, dizendo a ela que ela poderia mudar o mundo se quisesse. Ele havia acreditado nela quando ela mal acreditava em si mesma. Seu telefone vibrou novamente.
Ela sorriu no sono quando eu contei a ela. Você sempre teve um jeito de fazer as pessoas acreditarem em magia. Sofia encarou a mensagem, sua garganta apertada. Ele lembrava. Depois de todos esses anos, ele lembrava de como ela costumava contar histórias para os primos pequenos dele, transformando o mundo comum deles em algo magnífico. Ah, querida. A voz de Amanda era suave. Aqueles muros que você construiu, estão começando a rachar. Eles não podem. Sofia se levantou abruptamente, andando pela sua sala de estar imaculada. Tenho rondas às 7 horas, 3 consultas de novos pacientes, e a avaliação completa da Luísa para supervisionar. Não posso deixar sentimentos pessoais comprometerem meu julgamento. Sabe qual é o seu problema? Você ficou tão boa em ser a doutora Martins que esqueceu como simplesmente ser a Sofia. Amanda se aproximou mais da câmera. A garota que sonhava grande. Aquela que não tinha medo de amar com todo o coração. Aquela garota teve o coração partido. Aquela garota sobreviveu. Ela prosperou. E agora a vida está te dando uma segunda chance, não só com o Miguel, mas com uma garotinha que precisa de mais do que apenas uma médica. Como se combinado, o telefone de Sofia se acendeu mais uma vez. A Luísa me fez prometer dizer a você que o Sr. Bigodes agradece por fazer ela se sentir melhor. Aparentemente, ele é muito exigente com seu cuidado médico. Apesar de si mesma, Sofia sorriu. Ela conseguia imaginar Miguel sentado ao lado da cama de hospital de Luísa, retransmitindo mensagens de um coelho de pelúcia só para deixar sua filha feliz. Era tão distante da imagem de CEO poderoso que ele apresentava ao mundo. Aí está, Amanda disse suavemente. Aquele sorriso. Quando foi a última vez que alguém te fez sorrir assim? Sofia tocou os lábios surpresa ao encontrá-los curvados para cima. Não importa. Amanhã preciso ser a doutora Martins, profissional, focada. Você pode ser as duas coisas, sabe? A doutora Martins é Sofia, a médica princesa e a garota que nunca parou de acreditar em magia. Amanda bocejou. Mas agora nós duas precisamos dormir, só me promete uma coisa. O quê? Não se esconde atrás do seu jaleco branco porque está com medo do que pode acontecer se não fizer isso. Depois que desligaram, Sofia ficou de pé em suas janelas novamente, observando as luzes da cidade cintilarem como estrelas. Seu telefone parecia pesado em sua mão, a mensagem de Miguel brilhando na tela. Durma bem, Sr. Bigodes, ela finalmente digitou de volta. E você também, Sr. Costa. A resposta dele veio rapidamente. Boa noite, doutora Martins. Obrigado por estar aqui. 4 palavras simples, mas carregavam o peso de anos, de escolhas feitas e caminhos não trilhados. Sofia Elisa Martins, que havia passado tanto tempo construindo muros de vidro, transparentes o suficiente para deixá-la ver para fora, mas fortes o suficiente para manter todos a uma distância segura, sentiu a primeira rachadura capilar aparecer em suas defesas cuidadosamente construídas. Amanhã traria rondas e exames, distâncias profissionais e limites cuidadosos. Mas naquela noite, na tranquilidade de seu apartamento, ela se permitiu lembrar como era ser a garota que acreditava em magia e o garoto que a fazia sentir que qualquer coisa era possível. O mundo de Miguel se estreitou ao som dos suspiros desesperados de sua filha por ar. Amanhã havia começado normalmente o suficiente. Os exames regulares de Luísa, algumas ligações de trabalho que ele havia atendido no corredor, até mesmo um sorriso tímido dela quando a doutora Martins veio fazer a ronda. Então, sem aviso, tudo havia mudado. Oxigênio no sangue caindo para 85, uma enfermeira gritou, sua voz afiada de urgência. Frequência cardíaca aumentando. Sofia, doutora Martins, se moveu com eficiência praticada, sua máscara profissional firmemente no lugar. Mas Miguel captou o lampejo de preocupação em seus olhos verdes enquanto ela avaliava a condição deteriorante de Luísa. Aplica 0,3 mg de epinefrina, ela ordenou, sua voz firme apesar do caos ao redor. Inicia oxigênio de alto fluxo e chama a fisioterapia respiratória aqui agora. Miguel ficou pressionado contra a parede, as mãos cerradas em punhos enquanto observava a equipe médica trabalhar.
O rostinho pálido de Luísa estava abaixo da máscara de oxigênio. Seus olhos azuis arregalados de medo enquanto agarrava o Sr. Bigodes. Cada respiração trabalhosa parecia uma facada em seu peito. Papai. Ela chiou, estendendo a mão para ele. Estou aqui, princesa. Ele se moveu para o lado dela, segurando sua mão livre. A doutora Martins vai te ajudar a se sentir melhor. Sofia trabalhava metodicamente, verificando monitores e ajustando medicações. Luísa, querida, preciso que você tente uma coisa para mim. Consegue fingir que está apagando velinhas de aniversário? Bem devagar. Luísa tentou seguir as instruções, mas outro espasmo de tosse a atingiu. O monitor gritou em protesto. Saturação de O2 caindo para 82, Amanda anunciou, tendo aparecido em algum momento durante a crise. Ela se movia com a mesma eficiência de Sofia, o trabalho em equipe deles perfeito depois de anos trabalhando juntas. Precisamos entubar, Sofia disse, sua voz baixa o suficiente para que apenas a equipe médica e Miguel pudessem ouvir. A palavra o atingiu como um golpe físico. Não, ele protestou. Tem que haver outro jeito. Sofia encontrou seus olhos, e por um momento, sua máscara profissional escorregou. Ele viu não apenas a médica, mas a mulher que entendia exatamente o que ele estava sentindo. Miguel, confie em mim, por favor. Aquelas 3 palavras, ditas com tanta intensidade tranquila, romperam através de seu pânico. Ele acenou uma vez, então se abaixou até a altura dos olhos de Luísa. Princesa, essas médicas vão te ajudar a dormir por um tempinho para que seus pulmões fiquem mais fortes, como a bela adormecida, lembra? O aperto de Luísa em sua mão se apertou. Promete que vai ficar. Não vou a lugar nenhum. Ele pressionou um beijo em sua testa, então recuou para deixar a equipe trabalhar. Os minutos seguintes foram um borrão de terminologia médica e movimentos precisos. Miguel observou enquanto sedavam sua filha, enquanto as mãos firmes de Sofia realizavam a intubação com habilidade praticada. Cada bip dos monitores marcava mais um segundo desse pesadelo do qual ele não conseguia acordar. Finalmente, Luísa estava estabilizada, o ventilador respirando por ela em um ritmo mecânico constante. A equipe de crise se dispersou, deixando apenas Sofia e Amanda no quarto com eles. A intubação foi bem sucedida, Sofia disse, seu tom profissional suavizado pela compaixão. Vamos mantê-la sedada enquanto controlamos a inflamação. Miguel, preciso ser honesta com você. Esse nível de exacerbação aguda é sério. Ele passou a mão pelo cabelo, sem se importar que o penteado cuidadoso estava arruinado. O que você não está dizendo? A condição dela é mais severa do que os exames iniciais indicavam. Precisamos fazer uma nova série de exames especializados. O toque áspero de seu telefone cortou a atenção. O identificador de chamadas mostrava o número do presidente do conselho pela 5ª vez naquela hora. Atende, Amanda disse firmemente. Eu fico com ela. Miguel saiu para o corredor, seu movimento rígido de emoção reprimida. João, agora não essa fusão está desmoronando. A voz de seu presidente crepitava com fúria mal contida. Nossos investidores estão saindo porque você tem estado inacessível por 2 dias. Milhões em valor de mercado perdidos porque você não conseguiu comparecer a uma maldita reunião. Minha filha está no ventilador, Miguel retrucou. A empresa vai sobreviver sem mim por alguns dias. Vai. Porque nossas ações já caíram 12% desde que a notícia da sua ausência vazou. O conselho está se reunindo em 1 hora para discutir um voto de desconfiança. O aperto de Miguel em seu telefone se apertou até seus nós dos dedos ficarem brancos. Vocês querem me substituir? Tudo bem. Façam isso. Construí essa empresa do nada uma vez. Posso fazer de novo. Mas não vou deixar minha filha. Ele encerrou a ligação e afundou contra a parede. O peso de tudo finalmente o esmagando. Foi assim que Sofia o encontrou minutos depois quando saiu para verificar como ele estava. Miguel. Sua voz era suave, preocupada. Ele olhou para cima e estava tão salgo em sua expressão a fez dar um passo mais próximo.
Não posso perdê-la, ele sussurrou. Não posso perder outra. Sua voz falhou. Sofia se moveu sem pensar, fechando a distância entre eles. Sua mão encontrou o braço dele oferecendo apoio silencioso. A Luísa é uma lutadora e ela tem a melhor equipe médica de São Paulo trabalhando para eu vi os sinais, mas estava tão envolvido no trabalho e em provar que conseguia lidar com tudo. Para. A firmeza em sua voz o fez encontrar seus olhos. Você a trouxe até aqui. Você está aqui agora. Isso é o que importa. Uma risada amarga escapou dele. O conselho não acha isso. Eles estão votando para me remover como CEO porque não vou deixar o lado dela por causa da fusão preciosa deles. Algo cintilou nos olhos de Sofia. Reconhecimento talvez de como a história tinha um jeito de se repetir. 12 anos atrás, ele havia escolhido a empresa em vez do amor. Agora, enfrentando a mesma escolha entre negócios e o que importava mais, ele estava escolhendo diferente. Você não está sozinho dessa vez, ela disse baixinho. Então, parecendo perceber quão pessoal o momento havia se tornado, ela deu um passo para trás, endireitando seu jaleco branco. Quero dizer, a Luísa tem uma equipe inteira apoiando sua recuperação. Mas as palavras pairaram entre eles, pesadas de significado não dito. Miguel, outra vez ela havia dito a ele que não estava sozinho. A noite em que seu pai morreu, quando ela o segurou enquanto ele chorava e prometeu que resolveriam tudo juntos. Ele havia retribuído aquela promessa afastando, convencido de que estava protegendo-a do colapso de sua família. Agora, ali estava ela de novo. Oferecendo apoio mesmo através de sua distância profissional. A ironia não passou despercebida por ele. Doutora Martins. A voz de Amanda da porta quebrou o momento. Os últimos exames de sangue da Luísa chegaram. Sofia acenou, já se movendo de volta ao modo médica. Mas na porta, ela pausou, olhando de volta para ele. Para que saiba, você está fazendo a escolha certa dessa vez. Ela desapareceu no quarto de Luísa, deixando Miguel no corredor com o fantasma de seu toque em seu braço e o peso de suas palavras em seu coração. Através da janela do quarto, ele podia ver Amanda verificando os sinais vitais de Luísa enquanto Sofia estudava os resultados dos exames, ambas focadas em salvar sua filha. Seu telefone vibrou novamente. Mais mensagens sobre a reunião do conselho, sobre preços de ações e confiança dos investidores. Ele o silenciou sem olhar. Que fiquem com a empresa. Que fiquem com tudo. Alguns preços eram altos demais para pagar 2 vezes. Dentro do quarto de UTI, Luísa dormia, seu peitinho subindo e descendo em ritmo com o ventilador. O Sr. Bigodes permanecia agarrado em sua mão, um guardião silencioso contra as tempestades que rugiam ao seu redor. E Miguel André Costa, que uma vez havia sacrificado o amor pelo legado, se encontrava enfrentando a mesma escolha com prioridades muito diferentes. Dessa vez ele não estava deixando ir o que mais importava. O refeitório do hospital às 3 horas da manhã era um espaço liminar, onde o tempo parecia parar. Sofia estava sentada sozinha em uma mesa de canto, seu terceiro café esfriando ao lado de uma pilha de revistas médicas. Ela vinha revisando todos os estudos recentes sobre complicações de asma pediátrica, procurando por qualquer coisa que pudesse ajudar Luísa. Você parece péssima, querida. A voz de Amanda cortou através de sua concentração enquanto sua amiga colocava um café fresco na mesa e deslizava na cadeira à frente. Sofia deu um sorriso fraco. Obrigada pelo elogio. Quando foi a última vez que você foi para casa? Peguei algumas horas no quarto de plantão ontem. Sofia empurrou de lado uma revista sobre respostas inflamatórias. Os últimos números da Luísa estão estáveis, Amanda interrompeu. A equipe respiratória diz que ela está respondendo bem ao novo protocolo de tratamento. Você fez tudo certo. As mãos de Sofia se enrolaram ao redor da xícara de café quente. Então por que sinto que estou perdendo alguma coisa? Por que você está próxima demais desse caso? Os olhos cor-de-mel de Amanda eram sábios. E ambas sabemos que não é só sobre a medicina. Antes que Sofia pudesse responder, movimento na entrada do refeitório chamou sua atenção.
Miguel estava ali, parecendo perdido de um jeito que CEOs poderosos nunca deveriam parecer. Seu terno estava amassado, sua gravata descartada há muito tempo, e as olheiras sob seus olhos rivalizavam com as dela. Amanda seguiu seu olhar e se levantou. Vou te dar 2 minutos, mas Sofia, lembra do que eu disse sobre não se esconder. Enquanto Amanda saía, Miguel se aproximou hesitantemente. Se importa se eu me juntar? Sofia gesticulou para a cadeira vazia, observando enquanto ele afundava nela com exaustão escrita em cada linha de seu corpo. Como está a Luísa? Dormindo. Sua residente doutora Shen está com ela. Ele passou a mão pelo cabelo desalinhado. A reunião do conselho terminou há 1 hora. Algo em seu tom fez o estômago dela se contrair. Miguel. Eles me votaram para fora. Sua risada foi vazia. Efetivo imediatamente. Aparentemente escolher ficar com minha filha criticamente doente em vez de comparecer a reuniões de fusão mostra pouca acuidade comercial e liderança questionável. As palavras a atingiram próximo demais de casa. Memórias surgiram de outra vez em que ele enfrentou perder tudo. A noite em que ele disse a ela que precisavam terminar as coisas, que não podia pedir para ela esperar enquanto reconstruía a empresa de sua família. Sinto muito, ela disse suavemente. Não sinta. Ele encontrou seus olhos através da mesa. Pela primeira vez em 12 anos, sei que fiz a escolha certa. A intensidade de seu olhar a fez desviar. Ela focou na xícara de café, no vapor subindo em espirais delicadas. Os últimos resultados de exame da Luísa mostram melhora nos marcadores inflamatórios. Se essa tendência continuar, podemos começar a desmamá-la do ventilador nas próximas 48 horas. Sofia. O jeito que ele disse seu nome, suave, quase suplicante, apertou seu peito. Podemos parar de fingir? Fingir o quê? Que somos apenas médica e pai da paciente. Que te ver de novo não virou meu mundo inteiro de cabeça para baixo. Que toda vez que você entra no quarto da Luísa, eu não vejo vislumbres do futuro que abri mão há 12 anos. Miguel, não. Ela se levantou abruptamente, precisando de distância. Não podemos fazer isso. Ele também se levantou, sua altura forçando-a a olhar para cima. Por que não? Porque eu sou a médica da Luísa. Porque você está passando por uma crise. Porque se ela parou, forçando sua máscara profissional de volta ao lugar. Porque o passado precisa ficar no passado. Precisa mesmo? Ele se aproximou. E de repente ela tinha 19 anos de novo, se apaixonando por um garoto que acreditava que podiam conquistar o mundo juntos. Me diz que você não sente isso também. Me diz que você não fica acordada à noite se perguntando e se um ponto. O que eu sinto não importa. Sua voz tremeu levemente. O cuidado da Luísa tem que vir primeiro. Não vou comprometer isso. Eu nunca pediria isso de você. A sinceridade em sua voz era pior do que qualquer argumento. Mas a Luísa te adora. Não só como médica dela. Ela se ilumina toda vez que você entra no quarto. Ela me pede para contar histórias sobre a médica princesa quando não consegue dormir. Lágrimas ameaçaram, e Sofia piscou furiosamente para contê-las. É exatamente por isso que precisamos de limites. Ela é vulnerável, apegada. Não vou arriscar machucá-la. Como eu te machuquei? A pergunta pairou no ar entre eles, pesada de 12 anos de dor não dita. Sofia envolveu os braços ao redor de si mesma, um gesto defensivo que pensou ter superado. Você fez o que tinha que fazer, ela finalmente disse. A empresa precisava de você. Eu estava errado. Sua voz era crua de convicção. Eu achei que estava te protegendo, te dando a liberdade de seguir seus sonhos sem estar presa à bagunça da minha família. Mas eu era um covarde, Sofia. Estava com medo de fracassar, de te arrastar comigo. Então te afastei antes que você pudesse escolher ir embora. Uma única lágrima escapou apesar de seus melhores esforços. E agora? Do que você tem medo agora? De perder a Luísa. Sua voz rachou.
De falhar com ela como falhei com você. Toda vez que ela luta para respirar, ele se quebrou, a emoção o dominando. Sem pensar, Sofia estendeu a mão para a dele. Os dedos dele se entrelaçaram com os dela instantaneamente, o toque familiar enviando eletricidade através de suas veias. Escuta, ela disse firmemente. Você não está falhando com a Luísa. Você a escolheu acima de tudo. Isso não é fracasso. Isso é ser pai. Ele olhou para as mãos entrelaçadas, seu polegar traçando padrões em sua pele. Fico pensando no que a Carolina diria se pudesse me ver agora. Desempregado, apavorado, me agarrando à médica da nossa filha como uma tábua de salvação. Ela ficaria orgulhosa de você por colocar a Luísa em primeiro lugar. A voz de Sofia era gentil. E ela ia querer que você se perdoasse. A menção de Carolina deveria tê-la feito recuar. Em vez disso, ela se viu segurando mais forte, oferecendo qualquer conforto que pudesse a esse homem que uma vez foi todo o seu mundo. Um barulho na entrada do refeitório os assustou, separando-os. Amanda estava ali, sua expressão urgente. Sofia, a Luísa acordou. Ela está lutando contra o ventilador. Eles se moveram como um só, correndo em direção à ala pediátrica. No elevador, a mão de Miguel encontrou a dela novamente, apertando uma vez antes de soltar. Pareceu permissão. Como perdão. Como uma promessa que nenhum dos dois estava pronto para dizer em voz alta. As portas se abriram e a doutora Martins assumiu o controle, empurrando as emoções de Sofia para o lado. Mas enquanto ela corria em direção ao quarto de Luísa, ainda podia sentir o fantasma do toque de Miguel em sua pele. Um lembrete de que alguns muros, não importa quão cuidadosamente construídos, estavam destinados a desmoronar. O corpinho de Luísa sacudia contra o tubo do ventilador, seus olhos arregalados de pânico enquanto lutava contra a máquina que respirava por ela. Sofia entrou no quarto com urgência praticada, Miguel logo atrás. Luísa, querida, preciso que você fique calma, Sofia disse, sua voz firme enquanto avaliava a situação. Sua sonda de respiração está te ajudando. Tenta relaxar. Lágrimas escorriam pelo rosto de Luísa enquanto ela tentava alcançar o tubo. Miguel segurou suas mãos gentilmente. Princesa, escuta a doutora Martins. Ela vai te ajudar. Saturação de pulso mantendo em 94, Amanda relatou observando os monitores. Para a levemente elevada. Sofia tomou uma decisão rápida. A Luísa está lutando contra o ventilador porque ela está pronta para respirar sozinha. Vamos começar o protocolo de extubação. Ela se virou para Miguel. Isso é uma boa notícia, mas o processo pode ser assustador. Ela vai precisar que você a mantenha calma. Ele acenou, sem nunca tirar os olhos de sua filha. Escutou isso, princesa? Você está ficando mais forte. Os próximos 20 minutos foram uma dança cuidadosa de precisão médica. Sofia trabalhou metodicamente, explicando cada passo para Luísa em tons suaves, enquanto Miguel segurava sua mão e Amanda assistia. Quando o tubo finalmente saiu, a primeira respiração independente de Luísa foi seguida por uma tosse forte. Isso é normal, Sofia segurou a Miguel antes que ele pudesse entrar em pânico. Luísa, você consegue me dizer quantos dedos estou levantando? 3. Luísa sussurrou roucamente, então imediatamente estendeu a mão para o Sr. Bigodes, que Miguel entregou. Perfeito. Sofia sorriu, verificando os sinais vitais. Sua garganta pode ficar dolorida por um tempinho, mas vamos pegar uns gelinhos para isso. Você está sendo muito corajosa. Os olhos azuis de Luísa, tão parecidos com os de seu pai, se fixaram em Sofia. Você pode me contar uma história? O pedido, arranhado mais claro, fez algo se apertar no peito de Sofia. Ela olhou para Miguel que deu um leve aceno. Uma história rapidinha, ela concordou puxando uma cadeira. Já ouviu falar da princesa corajosa que ajudou a curar o reino? Enquanto Luísa balançava a cabeça, Sofia teceu um conto sobre uma princesa que descobriu que tinha poderes de cura mágicos em suas mãos. Cada vez que ela ajudava alguém uma luz dourada brilhava fazendo a pessoa se sentir melhor.
Mas a princesa mantinha sua magia em segredo. Com medo de que as pessoas só a quisessem por seus poderes. Então um dia, Sofia continuou observando os olhos de Luísa ficarem pesados. Ela conheceu uma garotinha que era mais forte e mais corajosa do que qualquer pessoa que ela já tinha conhecido. E a princesa percebeu algo muito importante. O quê? Luísa murmurou sonolenta. Que às vezes as pessoas que ajudamos acabam nos curando também. No momento em que a história terminou, Luísa havia adormecido. Sua respiração estável e desimpedida pela primeira vez em dias. Amanda, que havia permanecido para monitorar os sinais vitais, deu a Sofia um olhar sabedor antes de sair silenciosamente do quarto. A princesa curandeira, hein? A voz de Miguel era suave ao lado dela. Sofia se levantou endireitando seu jaleco branco. Foi a primeira coisa que veio à mente. Você sempre contou as melhores histórias. Ele se aproximou, sua voz baixando. Lembro das que você costumava contar para os meus primos nos churrascos de família. Como você inventava essas histórias incríveis sobre coisas comuns. Como aquela vez que convenceu o Tomás de que o anão de jardim da mãe dele era na verdade um pequeno mago disfarçado. A memória a atingiu com força inesperada. Aquelas noites de verão na casa da família dele sentindo que pertencia a algum lugar pela primeira vez em sua vida. A mãe dele ensinando-a a fazer chá gelado adequado. Sua tia enfiando recipientes de sobras em suas mãos. Para sua mamãe, querida. Miguel, ela avisou, mas sua voz carecia de convicção. Eu sei. Ele passou a mão pelo cabelo. Limites profissionais. Mas ver você com a Luísa, ouvir você contar histórias de novo, me lembra de tudo que abandonei. Antes que ela pudesse responder, uma batida na porta os fez se virarem. Um homem alto em um terno caro estava ali, sua expressão grave. Senhor Costa, sou o Geraldo Valente, do Conselho. Precisamos discutir a transição de liderança. A postura de Miguel se enrijeceu. Já disse que não vou deixar o hospital. Os acionistas estão exigindo respostas. Nossas ações caíram 18%. Precisamos que você faça uma declaração pública sobre sua licença temporária. Temporária? A risada de Miguel foi amarga. Vocês me votaram para fora. O conselho está disposto a reconsiderar dado seu histórico com a empresa. Um sabático de 6 meses, talvez. Tempo para colocar seus assuntos pessoais em ordem. A implicação de que Luísa era um problema a ser gerenciado em vez de uma criança lutando por sua vida fez o sangue de Sofia ferver. Antes que pudesse se conter, ela deu um passo à frente. Senhor Valente, preciso pedir que se retire. Essa é uma UTI pediátrica, não uma sala de reuniões corporativa. Minha paciente precisa de descanso e de fatores de estresse mínimos em seu ambiente. Valente se virou para ela, claramente não acostumado a ser desafiado. E quem é você? Doutora Martins, médica assistente da Luísa. E agora mesmo você está interferindo na recuperação dela. Doutora, com todo respeito, esse é um assunto comercial privado. Não, Miguel cortou, sua voz dura. Isso é sobre minha filha. E a doutora Martins está certa. Saia. Depois que Valente saiu, o silêncio caiu sobre o quarto, quebrado apenas pelo bip constante dos monitores de Luísa. Sofia se ocupou verificando as linhas de soro, tentando recuperar sua distância profissional. Obrigado, Miguel disse baixinho. Por tudo. A história, enfrentar o Valente, estar aqui. Ela se virou para encará-lo, atingida pela vulnerabilidade em sua expressão. O caso da Luísa é complexo. Ela precisa de estabilidade e apoio agora, não de política corporativa. É mais do que isso. Ele se aproximou, perto o suficiente para que ela pudesse ver as manchas de grisalho em seus olhos azuis. Você é diferente de como eu lembrava, mas exatamente igual também. Ainda lutando pelo que é certo. Ainda fazendo as pessoas acreditarem em magia. Miguel, por favor. Ela quis que soasse firme, mas saiu mais como um apelo. Não podemos o quê? Nos importar? Sentir?
Lembrar? Sua voz baixou mais. Porque eu lembro de tudo, Sofia. O jeito que você franzia o nariz quando estudava. Como você dançava na cozinha enquanto fazia café. O som da sua risada quando eu te surpreendia com o almoço na lanchonete onde você trabalhava. Cada memória era como um golpe nos muros que ela havia construído ao redor de seu coração. Isso foi há uma vida atrás. Talvez. Ou talvez fosse só prática para agora. Para quem precisávamos nos tornar antes de encontrarmos nosso caminho de volta? Luísa se mexeu em seu sono, chamando a atenção deles. Ela parecia tão pequena na cama de hospital, mas sua respiração estava forte e estável. Ela vai precisar de acompanhamento, Sofia disse, se agarrando a profissionalismo como uma tábua de salvação. Consultas regulares, ajustes de medicação, mudanças de estilo de vida. Eu sei. Os olhos de Miguel nunca deixaram seu rosto. Não vou a lugar nenhum, não dessa vez. A promessa em suas palavras fez sua respiração falhar. 12 anos atrás, ele havia se afastado para salvar a empresa de sua família. Agora ele estava se afastando dessa mesma empresa para salvar algo mais precioso. Devo ir, ela disse suavemente. Tenho outros pacientes. Sofia. Ele segurou sua mão enquanto ela se virava para sair. Obrigado por ensinar minha filha a acreditar em magia novamente. E talvez por me lembrar também. Ela apertou sua mão uma vez antes de soltar, incapaz de formar palavras ao redor da emoção em sua garganta. Na porta, ela pausou olhando de volta para pai e filha. Miguel se acomodando na cadeira ao lado da cama de Luísa, seus dedos gentis enquanto ajeitava seu cobertor. Na tranquilidade da UTI pediátrica cercada por máquinas e monitores, Sofia Elisa Martins sentiu os muros cuidadosos ao redor de seu coração desenvolverem outra rachadura. Porque talvez algumas histórias não tivessem terminado afinal. Talvez alguma magia tenha esperado 12 anos para se tornar realidade. Manhãs de domingo na ala pediátrica geralmente eram tranquilas, mas hoje os corredores ecoavam com as risadinhas de Luísa. 4 dias depois da extubação, ela finalmente estava forte o suficiente para dar pequenas caminhadas. E ela transformou seu exercício obrigatório em um jogo. Olha, papai. Estou ficando mais rápida. Ela deu alguns passos cuidadosos. Seu avental de hospital decorado com borboletas balançando ao redor de suas pernas. O Sr. Bigodes pendurado em uma mão enquanto a outra segurava seu suporte de soro como um carrinho de corrida. Calma aí, corredora. Miguel chamou ficando perto atrás dela. Lembra do que a doutora Martins disse sobre ir devagar. Amanda, monitorando a paradinha improvisada da estação de enfermagem, encontrou o olhar de Sofia enquanto ela se aproximava. Alguém está se sentindo melhor. Sofia observou Luísa navegar pelo corredor. Seus passos instáveis mais determinados. As tranças loiras da garotinha balançavam a cada movimento e suas bochechas haviam recuperado sua cor saudável. Os últimos testes de função pulmonar dela são encorajadores. Se ela mantiver essa melhora, podemos estar olhando para alta em alguns dias. E depois disso? O olhar sabedor de Amanda fez Sofia se mexer desconfortavelmente. Antes que ela pudesse responder, Luísa a avistou. Médica princesa, olha como estou forte agora. Sofia se aproximou com um sorriso caloroso, automaticamente estabilizando o suporte de soro quando Luísa deu um passo particularmente entusiasmado. Muito impressionante, mas vamos checar esses pulmões depois de todo esse exercício, ok? Elas ajudaram Luísa de volta para seu quarto onde ela se acomodou na cama com reclamação mínima, um sinal claro de que ainda estava reconstruindo suas forças. Enquanto Sofia escutava sua respiração, ela notou Miguel observando-as com uma intensidade que fez seu pulso acelerar. Como está nossa paciente? Ele perguntou, sua voz carregando aquela mistura de preocupação de pai e algo mais profundo que ela não estava pronta para nomear. Os sons pulmonares estão claros. Sofia manteve seu tom profissional. Luísa, você consegue respirar fundo para mim? Como se estivesse cheirando flores. Luísa obedeceu, então perguntou, posso ter uma flor de verdade? Uma amarela como na sua história sobre a princesa curandeira.
A política do hospital sobre flores frescas é bem rígida, Sofia começou, mas Miguel interrompeu. E se desenharmos umas em vez disso? Ele puxou um pequeno bloco de desenho da mesinha de cabeceira de Luísa. A doutora Martins pode nos dizer exatamente que tipo de flor a princesa tinha e podemos fazer uma perfeita. A sugestão acendeu algo nos olhos de Luísa. Você vai ajudar a gente a desenhar, médica princesa, por favor? Sofia pretendia dizer não. Ela tinha rondas para completar, prontuários para atualizar, limites profissionais para manter. Em vez disso, ela se viu sentada na beirada da cama de Luísa, observando enquanto dedinhos agarravam um lápis de cor com concentração feroz. A flor da princesa era especial, ela se viu dizendo, caindo no modo contadora de histórias apesar de suas melhores intenções. Era um narciso que florescia no inverno, provando que às vezes as coisas mais mágicas acontecem quando menos esperamos. A mão de Miguel parou sobre seu próprio desenho. Como encontrar algo precioso que você achava ter perdido para sempre? Os olhos dele se encontraram acima da cabeça de Luísa, e por um momento, os anos entre eles pareceram se dissolver. Sofia se lembrou de outro domingo de manhã, 12 anos atrás, quando eles se sentaram no jardim da mãe dele planejando um futuro que nunca aconteceu. A voz de Luísa quebrou o feitiço. Papai, você não está desenhando. Você prometeu ajudar a fazer perfeito. Desculpa, princesa. Miguel voltou sua atenção para o papel, mas Sofia não deixou de notar como seus dedos tremiam levemente. Amanda apareceu na porta, um sorriso sabedor brincando em seus lábios. Doutora Martins, a família Reynolds está aqui para a consulta deles. A realidade voltou de repente. Sofia se levantou rapidamente, endireitando seu jaleco. Continua trabalhando nessas flores. Vou checar você depois, Luísa. No corredor, Amanda caiu no passo ao seu lado. Sabe, para alguém mantendo limites profissionais, você passa um tempo incrível olhando para ele como se ele tivesse pendurado à lua. Estou monitorando o sistema de apoio familiar da minha paciente, Sofia protestou fracamente. Amiga, você está contando contos de fadas e desenhando flores. Isso não é monitoramento. É construir ninho. Sofia parou de andar, se virando para encarar sua amiga. O que você quer que eu faça, Amanda? Toda vez que estou perto deles, sinto que estou escorregando. A Luísa olha para mim como se eu fosse realmente mágica, e o Miguel Sela se interrompeu, incapaz de expressar o jeito que seu coração acelerava sempre que seus olhos se encontravam. Talvez isso não seja algo tão ruim. A voz de Amanda amoleceu. A Luísa está melhorando. Logo ela não vai mais ser sua paciente. E depois? O Miguel acabou de perder a empresa dele. Ele precisa focar em reconstruir a vida dele, não se ela gesticulou vagamente. Não se apaixonar por você de novo? Amanda levantou uma sobrancelha. Amiga, acho que esse navio já zarpou. A pergunta é, o que você vai fazer sobre isso? Antes que Sofia pudesse responder, seu telefone vibrou. Uma mensagem do chefe de pediatria. Preciso discutir o caso da Luísa Costa. Minha sala. 14 horas. O pavor se instalou em seu estômago. Ela mostrou a mensagem para Amanda, cuja expressão ficou séria. Você não fez nada de errado, Amanda garantiu. Seu plano de tratamento é sólido. A Luísa está melhorando. Mas as pessoas falam, e o jeito que vocês se olham, não é exatamente sutil. Sofia pressionou os dedos nas têmporas. Eu deveria ter pedido uma transferência para outra médica assim que o reconheci. Por que você não pediu? A pergunta pairou no ar entre elas. Sofia pensou no sorriso corajoso de Luísa durante os procedimentos, na presença inabalável de Miguel, no jeito que eles haviam se tornado uma unidade que ela ansiava ver todos os dias. Porque eu não consegui me afastar, ela finalmente admitiu. Não do caso da Luísa, e não se ela engoliu com dificuldade. Não deles. Amanda apertou seu braço. Então talvez seja a hora de parar de fingir que você quer. O resto da manhã passou em um borrão de pacientes e papelada.
Às 13h55, Sofia estava de pé fora do escritório do chefe, seu coração martelando. Através da janela, ela podia ver a doutora Patrícia Lins, chefe do comitê de ética do hospital, já sentada dentro. Seu telefone vibrou com uma nova mensagem. Miguel. A Luísa queria que você visse a flor terminada. Anexada estava uma foto de um narciso levemente torto colorido com a determinação cuidadosa que só uma criança pode reunir. No canto, na letra elegante de Miguel, alguma magia vale a espera. Sofia encarou a mensagem até sua visão embaçar. 12 anos atrás ela havia perdido tudo porque dever e responsabilidade os haviam separado. Agora essas mesmas forças ameaçavam separá-los novamente. Mas dessa vez ela não era uma jovem impotente de 19 anos. Dessa vez ela era a doutora Sofia Elisa Martins que havia lutado seu caminho através da faculdade de medicina, através da residência, através de todo obstáculo que a vida havia jogado em seu caminho. Dessa vez ela sabia exatamente pelo que estava lutando. Respirando fundo ela bateu na porta do chefe pronta para defender não apenas suas decisões médicas mas os pedaços de seu coração que finalmente havia se permitido reivindicar de volta. Porque algumas coisas como narcisos no inverno e segundas chances no amor valiam a luta. Doutora Martins, por favor, sente-se. O chefe de pediatria Dr. Henrique Matos gesticulou para a cadeira ao lado da doutora Lins. Sua expressão era cuidadosamente neutra mas Sofia havia estado na medicina tempo suficiente para reconhecer a gravidade em seu tom. Ela se sentou com a coluna reta, mãos entrelaçadas em seu colo para esconder o tremor. Presumo que isso seja sobre o caso da Luísa Costa. Entre outras coisas. A doutora Lins abriu um arquivo. Seu protocolo de tratamento para Luísa tem sido exemplar. A recuperação dela está progredindo bem acima das expectativas. No entanto, preocupações foram levantadas sobre seu envolvimento pessoal com a família da paciente. Sofia encontrou os olhares deles firmemente. Mantenho limites profissionais rígidos com todas as minhas pacientes, incluindo passar horas de folga no quarto da paciente? O tom da doutora Lins era investigativo. Desenhando figuras, contando histórias? A Luísa tem 5 anos, Sofia contra-argumentou. Construir confiança e proximidade com pacientes pediátricos frequentemente requer uma abordagem mais gentil. Toda a ação que tomei foi a serviço do cuidado médico dela. O Dr. Matos se inclinou para a frente. Sofia, você é uma das nossas melhores pediatras. Sua dedicação às suas pacientes é inquestionável, mas há rumores circulando sobre seu histórico com o Miguel Costa. O uso de seu primeiro nome fez seu estômago se contrair. Qualquer conhecimento prévio com o Sr. Costa não tem relação com minha capacidade de tratar a filha dele. O comitê de ética discorda. A voz da doutora Lins era firme. Revisamos a situação e acreditamos que apresenta um potencial conflito de interesse. Estamos recomendando que o caso da Luísa seja transferido para o Dr. Rocha. As palavras a atingiram como um golpe físico. Com todo respeito, transferir a Luísa para uma nova médica nesse estágio de sua recuperação poderia ser prejudicial ao progresso dela. Ela acabou de passar por um trauma grave. Ela precisa de estabilidade e rostos familiares. Ela precisa de cuidado médico objetivo, a doutora Lins corrigiu. Cuidado que não seja comprometido por apegos emocionais. Sofia sentiu sua máscara profissional começando a rachar. Meus sentimentos, sejam quais forem, nunca comprometeram meu julgamento médico. Toda decisão que tomei foi baseada em evidência clínica sólida. Talvez, o tom do Dr. Matos amoleceu. Mas você consegue honestamente dizer que manteve distância apropriada? Que seu passado com o Sr. Costa não influenciou seu envolvimento com esse caso? Antes que ela pudesse responder, uma batida na porta interrompeu. Amanda estava na porta, levemente ofegante. Desculpa interromper, mas precisamos da doutora se imediatamente. A Luísa Costa está tendo uma crise aguda de asma. Sofia estava de pé instantaneamente, mas a voz da doutora Lins a deteve. O Dr. Rocha está de plantão. Ele pode. A Luísa está pedindo pela doutora Martins. Amanda cortou, seu tom não deixando espaço para argumento.
A ansiedade dela está piorando a crise. Precisamos de alguém em quem ela confie. Sem esperar por permissão, Sofia se moveu. O corredor passou em um borrão enquanto corria em direção ao quarto de Luísa, Amanda no mesmo ritmo ao seu lado. Saturações de O2? Ela exigiu, caindo para 89. Miguel está com ela tentando mantê-la calma, mas se elas dobraram a esquina para encontrar o quarto de Luísa em caos controlado. A garotinha estava sentada, peito ofegante enquanto lutava por ar. Miguel segurava sua mão, seu rosto pálido. Luísa, querida, estou aqui. Sofia se moveu até a cama, sua voz firme apesar de seu coração acelerado. Lembra da nossa respiração especial? Como cheirar flores. Os olhos aterrorizados de Luísa se fixaram nela. Não consigo. Dói. Eu sei, bebê. Mas você é tão forte. Sofia começou sua avaliação, gritando ordens para ajustes de medicação. Para Miguel, ela acrescentou, conta para ela sobre o Narciso, aquele que vocês desenharam juntos. A compreensão cintilou em seus olhos. Enquanto ele começava a descrever a obra de arte deles em tons calmantes, Sofia trabalhava com eficiência praticada. Gradualmente, com medicação e exercícios de respiração focados, as vias aéreas de Luísa começaram a relaxar. Essa é minha garota corajosa, Sofia murmurou, enquanto o nível de oxigênio de Luísa estabilizava. Continua respirando devagarinho. Levou mais 20 minutos até a crise passar completamente. Luísa deitou de volta contra seus travesseiros, exausta mas respirando de forma estável, o Sr. Bigodes agarrado contra seu peito. Fica, ela sussurrou, sua mãozinha alcançando a de Sofia. Claro, princesa. O apelido carinhoso escapou naturalmente enquanto Sofia se acomodava na beirada da cama. Só então ela notou o Dr. Matos e a doutora Lins parados na porta observando a cena se desenrolar. Miguel também os notou. Sua postura se enrijeceu ao reconhecer os crachás administrativos. Há algum problema? O Dr. Matos deu um passo à frente. Senhor Costa, sou o chefe de pediatria. Precisamos discutir a transferência do cuidado da Luísa para outro médico. Absolutamente não. A voz de Miguel era baixa mas firme. A doutora Martins salvou a vida da minha filha 2 vezes. Ela é a única médica em quem a Luísa confia. Senhor Costa, há preocupações sobre a objetividade da doutora Martins dado seu relacionamento anterior. O aperto de Luísa na mão de Sofia se apertou. Não quero outra médica. Quero a médica princesa. O medo genuíno em sua voz fez a decisão de Sofia cristalizar. Ela se levantou encarando seus superiores com a mesma determinação que havia carregado através de todo obstáculo em sua vida. Vocês estão certos, ela disse claramente. Eu tenho um histórico com o Miguel Costa. 12 anos atrás, estávamos apaixonados. Ele escolheu a empresa da família dele e eu escolhi a faculdade de medicina. Agora a vida nos trouxe de volta. E sim, ainda há sentimentos envolvidos. Ela respirou de forma firme. Mas esses sentimentos nunca, nenhuma vez, comprometeram meu julgamento médico. Se algo, eles me tornaram mais minuciosa, mais cuidadosa, porque entendo exatamente o que está em jogo. O quarto ficou em silêncio exceto pelo bip constante dos monitores. A doutora Lins abriu a boca para falar, mas Sofia continuou. A Luísa não é só um prontuário para mim. Ela é uma garotinha corajosa que luta através de cada obstáculo com um sorriso, que desenha flores mágicas e acredita em princesas curandeiras. E o pai dela não é só meu ex. Ele é um homem que abriu mão de tudo para ficar ao lado da filha. Sua voz se fortaleceu. Se isso me torna emocionalmente envolvida demais, então talvez a pediatria precise de mais médicas que se importem o suficiente para contar histórias e desenhar figuras. Que lembrem que curar não é só sobre medicina, é sobre dar a crianças assustadas razões para acreditar que podem melhorar. Miguel se moveu para ficar ao lado dela, sua presença sólida e firme. Não vou aceitar outra médica. Se vocês forçarem essa questão, vou transferir a Luísa para outro hospital inteiramente.
Um que entenda que compaixão não é uma responsabilidade. O Dr. Matos os estudou por um longo momento. Então, inesperadamente, ele sorriu. Doutora Lins, acredito que vimos tudo o que precisávamos. Senhor. A confusão de Sofia deve ter aparecido em seu rosto. O comitê de ética precisava verificar que você conseguiria reconhecer e articular a complexidade da situação. Ele acenou em direção a Luísa. Seu manejo dessa crise e sua avaliação honesta dos componentes emocionais envolvidos demonstraram exatamente por que você deveria continuar sendo a médica da Luísa. O alívio fez os joelhos de Sofia enfraquecerem. Ela afundou de volta na beirada da cama de Luísa, e a garotinha imediatamente se aninhou ao seu lado. No entanto, a doutora Lins acrescentou: vamos implementar protocolos de supervisão adicionais, revisões regulares de caso, decisões de tratamento documentadas, procedimento padrão para casos complexos. Obrigada, Sofia conseguiu dizer, emoção espessa em sua garganta. Depois que os administradores saíram, Amanda apareceu com gelinhos frescos para Luísa. Sabe, ela disse casualmente, posso ter exagerado levemente a urgência daquela crise de asma para interromper sua reunião. Amanda. Sofia encarou sua amiga em choque. O quê? A Luísa estava tendo problemas respiratórios. Só enfatizei o momento. Ela piscou. Às vezes o amor precisa de um empurrãozinho, querida. Luísa, já cochilando, murmurou, como a flor da história, crescendo mesmo quando não deveria. A mão de Miguel encontrou o ombro de Sofia, apertando gentilmente. Naquele toque estavam 12 anos de história, de escolhas feitas, e caminhos divergentes. Mas também algo novo. Algo que parecia surpreendentemente com esperança. Porque às vezes a magia mais curativa não vem da medicina ou das máquinas, mas de corações corajosos o suficiente para tentar de novo. O dia da alta amanheceu claro e brilhante, o frio de outono de São Paulo carregando a promessa de novos começos. Sofia estava de pé na estação de enfermagem, revisando os papéis finais de Luísa enquanto tentava ignorar a dor agridoce em seu peito. Para de parecer que alguém morreu. Amanda repreendeu, deslizando um café pelo balcão. Isso é uma boa notícia. A Luísa está forte o suficiente para ir para casa. Eu sei. Sofia assinou o último formulário com talvez mais força do que necessário. Só não quero deixá-los ir. O sorriso sabedor de Amanda fez Sofia desviar o olhar. Sabe, ser médica da Luísa não é o único jeito de fazer parte da vida deles. Antes que Sofia pudesse responder, as portas do elevador se abriram. Miguel saiu, carregando uma mochilinha rosa, e parecendo mais relaxado do que ela ouvia em semanas. Ele havia trocado seus ternos habituais por jeans escuros e um suéter de cachemira cinza que fazia seus olhos parecerem tempestuosos. Bom dia, doutora Martins. Sua voz carregava aquele calor que nunca deixava de fazer seu pulso saltar. Pronta para nos libertar? Quase. Precisamos revisar as instruções de cuidado domiciliar mais uma vez. Ela reuniu sua compostura junto com os prontuários de Luísa. Onde está nossa paciente? Recebendo uma despedida real da equipe de enfermagem. Aparentemente, ser a única criança que consegue fazer a doutora Lins sorrir garante um clube de fãs e tanto. Eles caminharam juntos em direção ao quarto de Luísa, seus passos caindo em sincronia natural. O conselho ligou de novo essa manhã, Miguel disse baixinho. Eles me querem de volta. Reintegração completa. Além de uma cadeira no comitê executivo em meu nome. O coração de Sofia gaguejou. Isso é uma notícia maravilhosa. É. Ele parou de andar, se virando para encará-la. Porque aceitar significa mergulhar de volta em semanas de 100 horas, viagens constantes, mal vendo a Luísa exceto por face time. Você construiu essa empresa do nada 2 vezes. Ela forçou sua voz a permanecer firme. É o seu legado. Legado? Ele riu suavemente. Sabe o que a Luísa me perguntou essa manhã? Ela queria saber se princesas podem ter empregos e famílias ao mesmo tempo. Se elas podem salvar pessoas e ainda ter seus próprios finais felizes.
As palavras acertaram próximo demais de casa. Miguel. Eu disse a ela que podiam. Eu estava errado 12 anos atrás, Sofia. Tão errado. Achei que tinha que escolher entre amor e dever. Mas te observando essas últimas semanas, vendo como você coloca todo o seu coração em curar enquanto ainda mantém sua brilhantez como médica, percebi algo. O quê? A palavra saiu quase um sussurro. Que algumas escolhas não são sobre um ou outro. São sobre ser corajoso o suficiente para tentar por tudo. Antes que ela pudesse processar suas palavras, a voz de Luiz ecoou pelo corredor. Médica princesa, olha, estou usando meu vestido especial de ir para casa. Eles se viraram para ver Luísa rodopiando em um vestido amarelo pálido, seu cabelo loiro recém-trançado com fitas. O Sr. Bigode supervisionava de seu aperto firme, exibindo um curativinho para combinar com o de Luísa no braço. Sofia se ajoelhou até sua altura, engolindo a emoção em sua garganta. Você está linda, querida. Como estão seus pulmões? Fortes. Luísa demonstrou com uma respiração profunda exagerada. Como a flor da sua história, aquela que cresceu mesmo quando não deveria. Falando em flores, Miguel puxou algo da mochila de Luísa. Temos uma coisa para você. Luísa apresentou um pedaço de papel dobrado com cerimônia solene. Dentro estava o desenho do narciso deles, mas agora estava cercado por um jardim inteiro de flores coloridas. Na parte de baixo, na letrinha cuidadosa de jardim de infância de Luísa, obrigada por me deixar melhor. Amor, Luísa e Sr. Bigodes. E abaixo disso, na letra elegante de Miguel, e obrigado por nos ajudar a acreditar em magia novamente. Sofia piscou de volta as lágrimas. Vou guardar isso para sempre. Para sempre e sempre? Luísa perguntou esperançosa. Como nas histórias. Para sempre e sempre, Sofia prometeu, sua voz espessa. Amanda apareceu com a cadeira de rodas exigida pela política do hospital. Carruagem pronta, princesa, mas primeiro acho que alguém precisa de um abraço de despedida decente. Luísa se jogou nos braços de Sofia com tanta força que quase derrubaram as duas. Os bracinhos de Luísa enlaçados firmemente ao redor de seu pescoço, e Sofia respirou o cheiro doce de shampoo de bebê em seu cabelo. Você ainda vai me contar histórias? Luísa sussurrou. Mesmo quando eu não estiver mais doente? A pergunta abriu algo no peito de Sofia. Ela olhou para cima e encontrou Miguel observando-as, sua expressão crua de emoção. Tenho uma ideia melhor, ele disse suavemente. E se jantássemos juntos amanhã à noite? Todos nós. Você pode contar histórias e eu posso fazer aquele frango à parmegiana que você adorava. A respiração de Sofia falhou. Miguel. Só jantar, ele assegurou, mas seus olhos diziam muito mais. Sem pressão, sem expectativas, só não desapareça das nossas vidas de novo. Por favor. As mãozinhas de Luísa tocaram as bochechas de Sofia. Diz sim, médica princesa. O papai faz o melhor frango do mundo. E ele diz que você o faz sorrir do jeito que você me faz sorrir. Uma risada borbulhou através das lágrimas de Sofia. Ele disse isso, foi? Ele me conta muitas coisas sobre como você é corajosa e inteligente e como você sempre acredita nas pessoas mesmo quando elas não acreditam em si mesmas. O rosto de Luísa ficou sério. Ele olha para você do jeito que o príncipe olha para a princesa nos meus livros. Da boca dos bebês, Amanda murmurou de algum lugar atrás deles. Sofia se levantou, ainda segurando Luísa perto. O peso da garotinha em seus braços parecia certo. Parecia algo que ela não queria soltar. Ela olhou para Miguel. Realmente olhou para ele. E viu não apenas o CEO poderoso ou o pai dedicado, mas o garoto que a havia amado completamente. O homem que havia encontrado seu caminho de volta para ela. Sim, ela disse baixinho. Ao jantar, as histórias, a tentar. O sorriso que se abriu no rosto de Miguel foi como o amanhecer. Ele se aproximou mais, uma mão vindo para prender uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. Aquele gesto familiar que sempre fazia seu coração acelerar.
Isso é tudo o que estou pedindo, ele murmurou. Uma chance de tentar. Luísa se mexeu felizmente entre eles. Isso significa que você vai ser minha médica princesa para sempre? Ah, querida. Sofia pressionou um beijo em sua testa. Sempre vou ser sua médica quando você precisar de uma. Mas talvez eu possa ser outra coisa também. Se isso estiver bem para você. Como uma princesa de verdade. Os olhos de Luísa se acenderam. Na nossa família essa palavra família pairou no ar cheia de possibilidade. A mão de Miguel encontrou a livre de Sofia. Seus dedos se entrelaçando naturalmente. Um passo de cada vez, princesa, ele disse. Mas seus olhos nunca deixaram o rosto de Sofia. Alguma magia leva tempo para crescer. Como narcisos no inverno. Enquanto se dirigiam para o elevador, Luísa tagarelando de sua cadeira de rodas, Amanda fingindo não enxugar lágrimas, a mão de Miguel quente na dela. Sofia sentiu algo se acomodar em seu peito. Algo que parecia chegar em casa. Porque às vezes a coisa mais corajosa não é se afastar por amor. Às vezes é ficar, lutar, acreditar que há espaço em um coração para tanto dever quanto sonhos. Para curar os outros e ser curada. Para dedicação profissional e alegria pessoal. Às vezes a magia mais verdadeira é simplesmente ser corajoso o suficiente para tentar. 3 meses depois, neve cobria o Parque Ibirapuera como açúcar em pó, transformando a cidade em um país das maravilhas de inverno. Sofia estava de pé na janela de sua cozinha observando flocos gordos deslizarem pelo vidro enquanto o aroma rico de café enchia seu apartamento. Você está fazendo de novo. Amanda chamou do sofá onde estava sentada cercada por revistas de noivas. Aquele sorrisinho que diz que você está pensando neles. Sofia tocou os lábios percebendo que estava de fato sorrindo. Estou só feliz. Repugnantemente feliz, Amanda corrigiu, mas seu tom era caloroso. Agora, vem me ajudar a escolher os centros de mesa para o seu casamento. Não concordei em ser madrinha só para fazer todo o trabalho sozinha. O anel de diamante na mão esquerda de Sofia capturou a luz da manhã enquanto ela se movia para se juntar à amiga. O pedido havia vindo apenas na semana anterior. Miguel se ajoelhando no jardim do hospital onde Luísa tinha sua consulta final de acompanhamento. A filha deles, porque era isso que Luísa havia se tornado em seu coração, espalhando pétalas de papel que ela mesma tinha feito. Ainda não acredito que você disse sim na frente da equipe pediátrica inteira, Amanda provocou. Ainda não acredito que todos vocês conseguiram manter segredo. Sofia pegou uma revista, lembrando de como ela havia virado a esquina para encontrar não apenas Miguel e Luísa, mas sua equipe médica inteira reunida ao redor dos canteiros de flores desnudos de inverno do jardim. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Miguel. Emergência na escola da Luísa. Não entre em pânico, é só uma crise de última hora com fantasia para a peça de inverno. Aparentemente, ser uma princesa curandeira mágica requer acessórios muito específicos. Uma foto se seguiu. Luísa em um vestido branco notavelmente parecido com o jaleco de médica de Sofia, completo com um estetoscópio de brinquedo e uma coroa feita de narcisos de papel. A determinação em seu rosto enquanto dirigia as tentativas de Miguel de ajustar a fantasia era pura comédia. Precisa de reforço? Sofia mandou de volta, já sabendo a resposta. Por favor. Ela diz que estou fazendo as flores todas erradas. Citação direta, papai, a médica princesa sabe como elas devem ficar. Vai, Amanda a dispensou. Salve sua família da emergência artesanal deles. Eu cuido dos centros de mesa. Tem certeza? Minha amiga, tenho observado você construir essa felicidade pedaço por pedaço. As revistas podem esperar. 20 minutos depois, Sofia parou na frente da escola primária de Luísa, onde encontrou Miguel no auditório cercado por materiais de artesanato e parecendo adoravelmente fora de sua profundidade. Seu suéter de cachemira estava coberto de glitter e de alguma forma ele havia pego tinta no cabelo. Meus heróis. Luísa se jogou nos braços de Sofia. O papai não entende sobre as flores mágicas. Elas têm que ser perfeitas. Nada é perfeito nunca, querida.
Sofia a lembrou gentilmente. Mas é isso que torna especial. Ela se sentou de pernas cruzadas no chão do auditório, sem se importar com suas calças de grife, e puxou Luísa para seu colo. Juntas elas começaram a remodelar os narcisos de papel enquanto Miguel as observava com adoração pura. Sabe, ele disse suavemente, quando o conselho ofereceu meu emprego de volta, eu quase disse sim. As mãos de Sofia pausaram sobre as flores. Eles não haviam conversado muito sobre a decisão dele de abandonar a empresa permanentemente, para em vez disso iniciar uma firma de consultoria menor que permitia que ele definisse seus próprios horários e trabalhasse principalmente de casa. O que te fez mudar de ideia? Ela perguntou, embora suspeitasse que já sabia. Isso. Ele gesticulou para eles, para os materiais de artesanato espalhados, e a tagarelice animada de Luísa sobre sua próxima apresentação. Observar você equilibrar sua carreira com estar verdadeiramente presente. Isso me fez perceber que eu não queria só prover para minha família. Queria fazer parte dela. Luísa olhou de suas flores. É por isso que você está em casa para o café da manhã agora e vem em todos os meus shows? É exatamente por isso, princesa. A voz de Miguel engrossou. Porque algumas coisas são mais importantes do que ser o chefe de uma grande empresa. Tipo amor? Luísa perguntou com a franqueza de uma criança. Tipo amor, Sofia confirmou, encontrando os olhos de Miguel acima da cabeça de sua filha. E família. E acreditar em magia. E segundas chances, Luísa acrescentou, surpreendendo os dois. Miguel se moveu para se juntar a elas no chão, sem se importar com seus jeans caros. Onde você ouviu falar de segundas chances? A tia Amanda me contou. Ela disse que você e a médica princesa precisavam de uma, e foi por isso que vocês se encontraram de novo. Os dedinhos de Luísa traçaram as pétalas de papel como a flor na história, ela não floresceu certo na primeira vez, mas ela não desistiu. A garganta de Sofia apertou de emoção. Deixa para sua precoce filha de 5 anos ir direto ao coração das coisas. Sabe o que mais a tia Amanda me contou? Luísa continuou, seu rosto sério. Ela disse que às vezes as melhores famílias não são aquelas em que você nasce, mas aquelas que você escolhe. Como eu escolhi você para ser minha nova mamãe. As palavras, ditas tão simplesmente, trouxeram lágrimas aos olhos de Sofia. Ela e Luísa haviam dançado ao redor da palavra uma mãe por semanas, desde o noivado. Elas haviam concordado em deixar Luísa definir o ritmo, em nunca pressioná-la sobre a memória de Carolina. Você tem certeza de que é isso que você quer, querida? Sofia perguntou cuidadosamente. Tudo bem se você não estiver pronta. Luísa se virou em seu colo, mãozinhas emoldurando o rosto de Sofia do jeito que ela costumava fazer quando tinha algo importante a dizer. Eu perguntei ao papai se estava bem ter 2 mamães. Uma no céu me olhando, e uma aqui para me abraçar, e me contar histórias, e me deixar melhor quando estou doente. A mão de Miguel encontrou a de Sofia, apertando gentilmente. E eu te disse o quê? Que o amor multiplica, Luísa recitou. Ele não divide. Que a mamãe Carolina ficaria feliz que eu encontrei outra mamãe para me amar enquanto ela observa das estrelas. Sofia puxou Luísa para perto, sem se preocupar em esconder suas lágrimas. Vou passar o resto da minha vida tentando merecer esse amor, princesa. Você já merece. Miguel murmurou, envolvendo os braços ao redor delas duas. Todo dia, todo momento você nos mostra o que amor realmente significa. Eles ficaram sentados ali no chão do auditório, cercados de flores de papel e materiais de artesanato, se agarrando um ao outro como a família que se tornaram. Através das janelas altas, a neve continuava a cair, transformando o mundo lá fora em algo mágico. Ah! Luísa de repente se contorceu livre. Temos que nos apressar. A peça vai começar em breve, e minhas flores não estão terminadas. Enquanto retomavam seu trabalho artesanal, Sofia capturou Miguel observando-a com aquela expressão suave que ainda fazia seu coração acelerar. O quê? Só pensando em como chegamos longe. A garota assustada de 19 anos que achava que tinha que escolher entre amor e sonhos.
O tolo que a deixou ir porque achou que estava protegendo-a. E agora, ela incentivou. Agora sabemos melhor. Ele se inclinou, beijando-a suavemente. Agora sabemos que os maiores sonhos abrem espaço para o amor. E o amor mais verdadeiro abre espaço para os sonhos. Papai. Luísa protestou, menos beijo, mais flores. Eles riram, voltando sua atenção para os narcisos de papel. Mas enquanto Luísa praticava suas falas sobre ser uma princesa curandeira que ajudava crianças doentes a acreditar em magia, Sofia sentiu a verdade das palavras de Miguel profundamente em sua alma. Porque às vezes as escolhas mais difíceis não são entre amor e dever, entre felicidade pessoal e sucesso profissional. Às vezes a escolha mais difícil é simplesmente acreditar que você merece ambos. Acreditar que a magia pode florescer no inverno, que segundas chances vêm disfarçadas de garotinhas doentes com corações corajosos, que o amor multiplica de jeitos que você nunca esperou. E às vezes, se você tem muita sorte, você consegue construir uma vida que sustenta tudo isso. A medicina e a magia, a cura e a esperança, a família que você escolhe e os sonhos que você nunca parou de perseguir. Uma vida onde narcisos de papel são tão preciosos quanto os de verdade, onde contos de fadas se tornam realidade em quartos de hospital, e onde finais felizes não são finais afinal. Eles são só começos lindos disfarçados. Um ano depois, a luz do sol de primavera brilhava através das janelas do Hospital Infantil de São Paulo, transformando os corredores da ala pediátrica em fitas de ouro. A doutora Sofia Martins Costa pausou em seu lugar favorito, a parede fora de seu escritório onde um desenho emoldurado de um narciso pendurava ao lado de suas credenciais médicas. Pronta para a visitante especial de hoje? Amanda apareceu ao seu lado, café na mão. Ela está nervosa? Por favor. Essa criança tem mais confiança do que metade da nossa diretoria. Elas se viraram ao som de tagarelice animada se aproximando. Luísa, agora com 6 anos e meio, caminhava pelo corredor em um jalequinho branco feito sob medida para o dia da profissão. Seu cabelo loiro trançado elegantemente e um estetoscópio de verdade, um presente da equipe pediátrica, ao redor de seu pescoço. Miguel a seguia, carregando uma caixa de cupcakes e usando o sorriso orgulhoso que não havia deixado seu rosto desde o casamento deles 6 meses antes. Mãe! Luísa chamou, correndo para abraçar Sofia. Você viu? Eu pareço exatamente com você. Ainda mais bonita, Sofia respondeu, ajeitando a pequena etiqueta de nome de Luísa que dizia, Doutora Luísa Costa, curandeira júnior em treinamento. Acha que ela está pronta para compartilhar sua história com as outras crianças? Miguel perguntou, cumprimentando sua esposa com um beijo rápido. Luísa havia implorado para fazer parte do programa do hospital para pacientes jovens que queriam contar a outras crianças doentes como havia melhorado, como acreditar em magia e confiar em seus médicos podia ajudar a curar até as doenças mais assustadoras. Pratiquei a semana toda, Luísa os assegurou, agarrando seu companheiro constante, Sr. Bigodes, que agora usava seu próprio jaleco branco em miniatura. Sofia sentiu o braço de Miguel deslizar ao redor de sua cintura enquanto observavam sua filha cumprimentar os jovens pacientes reunidos na sala de recreação. O último ano trouxe tantas mudanças. O casamento deles no jardim do hospital onde ele havia pedido em casamento, os papéis de adoção oficial de Luísa chegando, a firma de consultoria de Miguel decolando de um jeito que permitia que ele estivesse em casa todas as noites para o jantar em família. Ela vai ser uma médica incrível algum dia, Miguel murmurou. Ou qualquer outra coisa que ela sonhar em ser, Sofia respondeu pensando em todas as possibilidades se estendendo diante de sua filha. Contanto que ela continue acreditando em magia como a mãe dela a ensinou. Ele apertou sua mão. Ambas. Na sala de recreação, Luísa havia começado sua história. Era uma vez uma garotinha muito doente que tinha medo de hospitais até conhecer uma médica que sabia que às vezes o remédio mais forte é o amor. Sofia se inclinou no abraço de seu marido observando sua filha espalhar esperança como pétalas de flores. Do lado de fora, narcisos de verdade floresciam no jardim do hospital, mas as flores mais mágicas ainda eram as de papel, lembretes preciosos de que às vezes a cura mais poderosa vem de acreditar em segundas chances, em amor que multiplica e no tipo de magia que transforma estranhos em família e contos de fadas em para sempre.
Porque a magia verdadeira, como o amor verdadeiro, nunca realmente termina. Ela só continua florescendo estação após estação em todos os corações corajosos o suficiente para acreditar. Se você tivesse que escolher entre sucesso profissional e amor verdadeiro como Miguel escolheu no passado, qual seria a sua decisão? E mais importante, você realmente acha que precisamos escolher entre os dois ou, como a Sofia demonstrou, é possível ter ambos quando encontramos o equilíbrio certo? Você já se encontrou em uma situação onde teve que escolher entre carreira e relacionamento? Sua participação no canal é muito importante. Por favor, deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir. Se você gostou da história, por favor se inscreva no nosso canal e deixe um comentário abaixo nos contando o que você achou. Seu feedback e apoio significam muito para nós. Fiquem ligados para mais histórias emocionantes.